Então, pessoal, continuando a aula, lembrando que esse tópico número 9, aliás, essa aula número 9, né, vai falar sobre supercapacitores, ela vai do tópico A até N, tá? Então, são bastante tópicos aqui, tá? Vamos falar hoje o tópico C, da analogia entre materiais dielétricos, tá? Que é a teoria de Debye, da relaxação dos dipolos, né? E o conceito de elemento de fase constante, que é usado em impedância, que para mimetizar, representar a famosa expressão da frequência, tá? Hoje em dia, o conceito de CPE já foi estendido para casos de voltametria cíclica, tem artigos sobre isso, Scientific Reports e por aí vai. Só que o que acontece? Devido ao cálculo envolvido aqui, esse é o tal do cálculo fracionário, que é uma matemática bem complicada, eles conseguem solução aceitável, no máximo um circuito RC em paralelo, mas que isso não consegue algumas soluções. Então eu não vou falar disso aqui não, tá? Até porque envolve a função gama de Euler, que é tabelada, ou tem que fazer uma solução meio complicada, não é uma coisa meio prática. Está em evolução isso ainda. Então vamos falar do CPI então, por enquanto só no domínio da frequência, tá? Para impedância. A equação de Debye é assim, não tem dispersão, tá? Vai ter uma constante de tempo única para o processo de relaxação dos dipólos num dielétrico, né? Quando se aplica uma frequência qualquer, esse aqui é o valor experimental, né? Tendo como valor limite um E infinito, extrapolado para o infinito, e um valor E0, extrapolado para a frequência zero, certo? Então, isso aqui foi proposto por Debye, tá? Então, beleza. Para considerar a dispersão, a primeira etapa que se fez é o seguinte: fazer um shift na variação do tal, que é a constante de relaxação, né? Que tem a dimensão de RC, que a gente sabe. Então, a função de Dirac, né? Ela é o tal menos tal zero, a famosa função pulso unitário, né? Ok? Fazendo isso, o pessoal fez algumas considerações e introduziu aqui, então, o tal zero, tá? Ok? A gente vai ver como é que ele destrinchou depois. A evolução dessa teoria se dá de forma geral assim, ó. Primeiro, Frick, que é o cara que trabalhava com estudos de sangue, tá? Ele aplicava essas técnicas, né? No domínio da frequência para estudar organelas, estudos biológicos, né? Cole e Cole, que eram dois irmãos que estudavam germinação de ovos, dentre outras coisas, tá? Que a membrana plasmática, que eu falei, se comportava de forma dielétrica, né? Esse aqui é um artigo um pouco falado, Brugge Slater cita no artigo dele, né? É do Botelbergs Bros, né? Que trabalhou com eletrodo, com eletroquímica. Aí, em cima deles, veio o trabalho de Brugge Slater e seus colaboradores, né? Eu falo Brugge Slater, são os dois autores principais do artigo, né? Tem 5 pessoas, não tem nada desse artigo. Então é o seguinte, essa é a sequência histórica, tá? Ok? Vamos falar então, começando com Cole e Cole, os irmãos aí. Eles propuseram o seguinte, ó. Eles propuseram assim, ó. Essa função aqui, né, que usando a expressão de Dirac consegue fazer uma distribuição de tal, vai ter um valor aqui, T0. Eles falaram, não, vamos colocar esse expoente φ aqui, ó. Tá? Esse expoente φ aqui é aquele que no CPI, que a gente já falou nas aulas passadas de impedância, faz o papel do N, lembra nas aulas passadas que a impedância do CPI, ela era 1 sobre, né, Y0, J ômega elevado a N, né? Para não trocar as variáveis que se tem em livro, nos artigos originais, eu vou manter o φ. Esse φ aqui é o N que a gente coloca. Então, o expoente que a gente coloca também de fase constante. Por analogia, então, essa expressão foi proposta na impedância usar a seguinte função de distribuição. Ó, tá? Isso aqui está muito bem explicado no livro do Horácio Triboulet, de especificidade de impedância. Evenish Barsokov, MacDonald de impedância também, no livro do professor Ney Lacha, tá? Ok? Então, isso aqui é uma função que trata da distribuição de Ln de tal, de 0 a infinito, tá? Assumindo essa função aqui, tá? De forma geral é o seguinte, essa função aqui, essa integral, ela dá uma solução dela, dá uma distribuição na forma de sino, gaussiana, para valores de φ menor do que 1, né? Quanto mais for dispersível, ou seja, quanto mais o φ for menor que 1, ela vai ficar mais achatada. Se ela for igual a 1, chama de single value capacitance, né? Ou seja, capacitância de valor único, que não tem dispersão nenhuma, e vira a função delta de Dirac, que eu mostrei aqui, né? Que é uma função unitária, né? Que tem largura infinitesimal e comprimento tendendo infinito, certo? Ok? A famosa função que explode, né? Okay? Então essa função de distribuição está assim, ó. O y dessa função aqui, esse termo aqui, né? Ok? E essa dá plotada, esse termo dessa parte aqui, tá? Ok? Então isso aqui dá uma função sim, tá?
Bom, o que interessa para nós? O que interessa para nós é o seguinte, com esse conceito aqui, eles tiraram o seguinte, ó, que o φ, lembra, se aqui é paralelo ao eixo y, um caso RC, né? Então não tem dispersão nenhuma. Então a dispersão é sem inclinação, né? Ângulo diferente de 90 graus, né? Vai ser 90, que é o π sobre 2, menos alguma coisa, menos esse φ aqui, né? Ok? Então, esse m aqui, ele vai mostrar seu deslocamento em relação ao φ, que é o π sobre 2 vezes um número menor que 1, vai falar que o ângulo é menor. Porque essa inclinação aqui é dada por essa função, né? Então, se não for igual a 1, é π sobre 2, é o próprio valor. Single value capacitance, né? φ menor que 1, ele vai deslocando aqui, ok? Bom, então na sequência histórica, VB aqui significa o trabalho de Botelberg-Broz, né? Que está na Journal Electronic Chemistry, volume 67, ano 1966, página 155. Então eles consideraram, primeiro eu considerar essa função dessa forma aqui, ó. Tá certo? Lembrando que como ele está dando negativo no numerador, P para o denominador positivo, então seria a forma do CPI moderno. Se a gente analisar com o CPI moderno, o KP aqui, ó, faz o papel, ela é igual a 1 sobre y0, né? Ok? E o P é equivalente ao M, em termos de CPI moderno, tá? Ok? Então, considerando um resistor em série com um capacitor, né? Propuseram que essa inclinação aqui é dada por essa função aqui, ok? O que os sliders fizeram, né? Brook e Sliders, né? E seus colaboradores. No volume 176 da mesma revista, né? Ano 1984, eles propuseram uma forma que a dispersão da frequência tinha sido considerada por esses autores aqui, né? Eles propuseram, além disso, uma forma de calcular a capacitância média do Y0, para evitar aquela questão que eu falei de trabalhar com unidades fractais, né? Tem expoentes fracionários. Então, eles propuseram o seguinte, ó. Então, vamos lembrar do CP, reescrevendo na forma deles, né? O Y0 e aqui em vez de N tem o φ, tá? Então fica dessa forma, né? E o φ vai ser menos π sobre 2, tá? Ok? Por que aqui não está menos π sobre 2? Porque já tem um menos aqui, tá? Menos vai dar mais, tá? Só por causa disso. Como eu não estou mostrando um plano complexo, pus o menos aqui, tá? E das funções de propriedade de Euler, né? Você tem que o jφ vai ter uma parte de cosseno e seno. O que é importante aqui? A coisa que é óbvia, mas não é para o iniciante, né? O CPE, enquanto que aqui, ó, a impedância capacitiva, ela é 1 sobre J ômega C, ela só tem parte imaginária. Então ela não tem projeção no eixo X do plano complexo. Já quando se trata de CPE, ele tem uma parte real, tá aqui, e a parte que fica no J, que é a parte imaginária. Então, uma vez que você considera CPE, ele tem a projeção no eixo Z, linha. E tem que ter, né? Presta atenção. O caso aqui, sem CPE, que seria essa reta paralela, a projeção no plano complexo é um ponto. Então, um ponto não tem projeção, né? É só a parte real acoplada resistência acoplada ao capacitor. Mas a hora que você inclina aqui, ó, para cada frequência aqui, ó, eu vou ter uma projeção no plano real. É isso que essa função mostra, entendeu? Tá? Ok? Então essa é a teoria do CPI, tá? Que mostra que a parte, o CPI então tem uma parte real, uma parte imaginária. Por isso que não é um pseudo-capacitor, não é um capacitor, tá? E como é que a gente, com os slides do Brook, propuseram a equação para retirar dessa função aqui um valor de capacitância de uma coisa que tem projeção no eixo X, que é o eixo da impedância real. Assim, ó. A capacitância, né, da dupla camada elétrica com um resistor e um CPE, né, caso de eletrodo bloqueado, ele trabalha muito com o supercapacitor, né, é o Y0 elevado a 1 sobre φ, 1 sobre E elevado a 1 menos 1 sobre φ. Se você substituir aqui os valores, você calcula então a capacitância. Vai sair a unidade aqui de Farad, tá? Mas se você quiser gravimétrica, real, Farad, quadrado, vai uma vez sair Farad. Não vai ter aquela unidade mais fractal que impede que a unidade natural seja Farad, ok? E para o caso de uma reação totalmente irreversível, ou seja, um semicírculo no plano complexo, deslocado da origem pelo RS, né? Tem-se essa expressão aqui, ó, parecida com essa, só que em vez de ter além da parte 1 sobre RS, tem 1 sobre RTC. Obviamente, se esses valores aqui forem muito diferentes, o que domina é o menor, né? Porque se o RTC, se a reação for muito irreversível, o RTC vai ser muito maior que o RS. Então isso aqui vai ser pequeno em relação a isso, acaba que reduz a essa, ok? Então, Mourinho, olha lá, o seu semicírculo é muito grande, a gente nem aplicar isso aqui, vai dar um erro desprezível, tá? Ok?
Então, quem quiser ver uma discussão mais moderna, baseado no que eu estou falando aqui agora, o professor Andrei Lacha lançou um artigo na Journal Physical Chemical Letters, né? Volume 13, 2022, para 1580, tá? Que ele fala algumas coisas do CPE, que eu falei aqui. Ele faz a discussão, faz e ele acaba concluindo que eu estou mostrando aqui, que não tem muita mudança não, tá? A visão ainda é essa, tá ok? Por que eu quero dizer mudança? A gente vai ver nessa aula, tenta-se buscar teorias para explicar primeiros princípios ou uma coisa mais formalista, qual que é a origem desse expoente, tá? A gente sabe que tem a ver com rugosidade, sabe com a distorção, tem um peso que ele mostra de coisa, mas não consegue ser uma teoria, não tem, ou seja, não é a teoria do CPE, ela não é como se diz, um ponto passivo, tem várias discussões na eletroquímica sobre isso, tá? Esse aqui é o ponto de vista da distribuição, né? Então, dos dielétricos da pitada do Debye, que foi seguido pela sequência histórica, combinou sliders, Brugge sliders, que eu falei agora. Tem um outro ponto de vista que é o seguinte, que tem a ver, o professor Frunk, né, que foi um dos maiores eletroquímicos do século passado, ele, seu colaborador Melik Gayakazian, né, eles trabalharam o seguinte, a menos que a solução fosse ultra pura mesmo, qualquer traço de alguma espécie que seja eletroativa afetava a medida de capacitância do camada elétrica. Isso na década de 40 do século passado, entre a década de 30 e a década de 40, né? Então, vamos observar isso, para ter uma ausência de anomalia, só se a solução for muito pura mesmo. Qualquer traço de ppm para ppb já dá problema. Então, o Pakowski, eu trabalho muito com um pesquisador famoso, trabalhou muito com isso, fazendo extensão dessa teoria, né? Que eu vou chamar aqui de FMG para ficar pronunciando esse nome russo complicado, né? Para ver um artigo do Pakowski que é bastante assim, abrangente, né? Sobre os trabalhos dele, que ele cita vários trabalhos que ele fez durante vários anos, né? Eletroquímica Acta, volume 47, 2002, página 2055, certo? Presta atenção no detalhe, você coloca essa parte aqui, nem precisava a parte que é supercapacitor, senão foi ficar um problema de erro da literatura. Eu já vi várias vezes na literatura o pessoal colocar o árbol no circuito para reação que não é faradaica, que é o caso de EDLC, que a gente tem só a carga, o acúmulo e desacúmulo de íons na interface porosa do carvão ativado, e o pessoal que a gente sabe que como o árbol ele degenera com a linha de de Levy, ou seja, com um aspecto poroso do eletrodo, tem nada a ver com Faraday, o pessoal simula errado, tá? Ok? A gente mostrou isso que o circuito de Rand degenera, né? Com o caso do eletrodo poroso de Levy. Então, vou mostrar aqui, ó. Então, no artigo original do trabalho de Frunk é assim, ó, você tem um ânion solvadado, dissolvido em solução. Se ele receber lambda elétrons, pode ser N, que pode ser igual ao trabalho deles, né? Está em equilíbrio, ele fica dissolvido, tá? E muda o estado de oxidação dele. Então, é uma reação de adsorção que varia o NOx, ou seja, a valência do íon está sendo dissolvido. Então, é uma reação que transferência de elétrons, então ela é faradaica, ok? Então, eles propuseram que a velocidade dessa reação tem a ver com a taxa da variação da adsorção, que é representada pelo grau de cobertura aqui, né, representado pela essa letra, né? Com o tempo. Então vai ser a velocidade de adsorção do processo direto, menos a velocidade do processo de desorção, processo reverso, né? Okay? Eles propuseram se a corrente, né? A corrente então desse processo, Faraday, vai ser a função de Faraday, vezes essa taxa de variação do grau de cobertura, tá? Então aqui é a função de excesso, né? Que o grau de cobertura tem embutido aqui nessa função de excesso superficial. Então vai ser a taxa de variação da carga do metal, com dt vai ser menos gama FV, certo? Bom, tudo bem. Aí destrinchando, isso aqui está muito bem escrito nesse artigo aqui, tá? Por isso que eu citei ele, para economizar a quadra aqui, ou seja, economizar a lousa, né? Demonstrou o seguinte, que o circuito, vai ter uma função de transferência aqui, cujo ela é representada pela seguinte função de impedância. O Z faradaico vai ser igual a uma resistência de adsorção, mais 1 sobre J ômega, capacitância de distorção, mais a impedância de transporte de massa da espécie absorvida, ou seja, dela absorver e absorver. Presta atenção então, existe o árbol aqui porque tem uma transferência de elétrons, certo? É o que eu sempre falo, o árbol tem que ser precedido pela transferência de elétrons, né? Que é a resistência de elétrons que causa o acúmulo e desacúmulo. E esse seu árbol está definido da forma geral, no seu ρ, raiz de J ômega. Né? E o circuito que é equivalente a essa função aqui é esse aqui, ó. Tá? Então tem resistência não compensada à solução, a capacitância da câmara elétrica sempre fica em paralelo ao resto do circuito, lembra disso, o princípio de separação faradaica, né, que tem lá desde a época de Randall Herschel, né?
E aqui tem a resistência de distorção, o árbol e a capacitância de distorção. Certo? Bom, aqui eu tentei copiar um desenho fiel do artigo, é o seguinte, só por presença de traço de impureza, a dispersão é muito pequena, se fizer análise no plano complexo normal, menos Z2 linhas Z', não vai ver quase que nada do ponto de vista se você sobrepor um dado perfeito, que é o N aqui, ó, que significa normal, né? Tá paralelo ao eixo Y, e uma dispersão. O que eu quero dizer? O perfeito é 90 graus, N igual a 1. Uma variação pequena, seja 0,99, 0,97, não vê, tá? Olho nu, se dizer. Já se você fizer a capacitância complexa, né? Tem um jeito de transformar em capacitância complexa, que tem nos livros também de pedância, aí a gente sabe que o que é reta aqui vira semicírculo e vice-versa, o que é semicírculo aqui vira reta. Então aí fica, enquanto aqui tem variações sutis, né, não vê detalhes, aqui fica bem detalhado, tá? O semicírculo perfeito aqui, ó, ou seja, com o diâmetro aqui, o raio aqui, desculpa, é igual ao raio na parte real é igual ao raio na parte imaginária, ele vai ser observado quando a resistência de distorção for muito maior que o árbol, ou seja, quando não tiver limitação para o transporte de massa nesse processo absorptivo. E vai ter um semicírculo distorcido quando o transporte de massa for muito maior que a distorção. Então, isso que esse pessoal verificou, entendeu? Uma certa tentativa. Então, onde que eu vou chegar aqui? Cuidado com esse circuito aqui, tá? Esse circuito aqui só vale de um processo Faraday controlado, tá? Eu já vi usando esse circuito aqui para simular capacitor, tá? Com outras premissas aí, tá tudo errado, tá? Aí tá aqui, né, a capacitância total é a capacitância da parte imaginária, mas a parte complexa, né? A parte real, a própria capacitância do camada elétrica, né? Tira desse extrapolado aqui, quem lê o artigo vai ver, e tem a parte imaginária que é dada por esse termo aqui, tá certo? Mas na maioria dos casos o que se faz é simular isso aqui usando o método CNLS clássico da impedância, né? Para calcular o valor dos parâmetros, ok? Então essa é uma questão. E só para finalizar essa questão do CPE, no livro do professor Andrei Lacha, ele faz a simulação, né, da capacitância do camada elétrica com uma dispersão de 0,92 a 0,98. Ou seja, uma dispersão não muito grande, né? Que é muito vista em materiais, né, de platina, era tudo sólidos de materiais de metais nobres, né? O que ele concluiu? Que esse modelo dos russos dá praticamente a mesma coisa, são retas que quase se sobrepõem em relação ao modelo do Brugge-Schleifer. Então, embora as premissas sejam totalmente diferentes, Brugge-Schleifer vem lá da questão da constante relaxação dos dipólitos, que vem de Debye, e aqui tem a ver com a cinética e distorção da mesma coisa. Então, esse é um dos problemas também de tentar explicar a origem do CPI. Você tem diferentes teorias que explicam a mesma coisa. Qual que é melhor? Não se sabe. Então, estão em aberto até hoje. É o que está aqui concluído no livro do professor Andrei Lacha, tá ok? Modelos distintos que são praticamente indistinguíveis. Então é importante saber essa questão do CPI, tá? Lembrando que eu já falei dos abusos, tá? CPI de 0 para materiais de carbono de 0,85, 0,87 para baixo já complica. Você já não sabe se é CPI mesmo ou se tem outra coisa escondida ali no fenômeno, tá? Então, como tópico D dessa aula número 9, vamos falar de algumas contribuições do grupo, que a determinação correta, precisa, né? Tudo sinônimo de intervalo ou janela, né? Que a gente vai chamar de working voltage window, né? Do potencial ou voltagem sobre o capacitor, né? De 2 eletrodos em meio aquoso, tá? Ok? Bom, aqui está a célula tipo moeda, né? A CR2032, né? Tá? Lembrando então, como não tem dator de referência, a gente pega um cabo, o jacaré da dator de referência, coloca em curto com um eletrodo, com contra-eletrodo, né? E coloca do outro lado o eletrodo de trabalho. Certo? Então, colocando o botãograma aqui, tá? Normalizado, para ficar simples o desenho. Se você faz um experimento muito rápido, o que a gente observou? Eu vou te contar a história primeiro, de trás para frente, que é uma didática. Nosso grupo trabalha, o grupo da FEEC, né? Unicamp, e a gente ajudando aqui em algumas coisas, mas os experimentos sendo feitos lá, pelos alunos do professor Lúcio. Eles trabalham muito com water salt electrolyte. O que é isso? A concentração é tão grande que tem muito sal, muito soluto para pouco solvente, vamos dizer. Então, o water salt electrolyte é um apelido que se deu para aproximar, para coisa de 2, 5 mol para 5 molar para cima, soluções altamente concentradas de sais, né? E o pessoal viu o seguinte, os caras falavam, se eu colocar
se eu pego perclorato de sódio e em vez de 1 molar eu uso 10 molar, 11 molar, minha janela sai de 1 volt e vai para até 2 volts. E a gente ficou encucado com isso, né? A gente foi ver os dados do caso. Os caras faziam voltamograma de 50 e 100 milivolts por segundo, por exemplo, usando só voltametria. E também fazia GCD em corrente gravimétrica alta, ou seja, carga e descarga rápida, né? Então, em 50 milivolts por segundo, você colocaria, por exemplo, aqui, vamos supor que um não WISE estaria aqui, coloca o WISE e desloca para cá. Fica realmente retangular. Só que a hora que vai para a velocidade bem lenta, que dá prazo de você pegar a cinética lenta da reação de water split, da composição da água, aí a gente via esse rabicho, que eu fosse rabicho, 1 milivolt por segundo. Aí a gente começava a ver, mas onde eu tenho que parar aqui? A gente criou um critério que é o seguinte, a gente extrapola essa base capacitiva aqui e vê onde esse ponto cruza e considera ele como sendo um ponto potencial de referência, uma voltagem de referência. Porque como não tem leitura de referência aqui, não dá para criar um potencial de referência, uma voltagem de referência, né? Então a gente criou esse padrão, seria um padrão interno da célula, tá? Ok? Esse valor onde a reta paralela, né, ao eixo X, que é a capacitiva, encontra com o começo desse ramo, né? Esse ramo aqui ele pode ser simulado, a gente discute nos nossos artigos que está aqui, ó, tá? Usando a equação de Butler-Valmy e calcula inclusive a corrente de troca para esse processo aqui, certo? Bom, então, qual é a pergunta que se fez nesses conjuntos de estudos? Nós temos alguns artigos a mais, coloquei aqui o que eu achei os principais, tá? Ok? Sobre esse tema de WISE e janela capacitiva medida com precisão. Então qual o valor de U menor que U estrela, né? A gente vai efetuar estudo de cronoparametria e de impedância casado com voltametria em baixa velocidade de varredura para determinar. A gente viu que só uma técnica só é pobre. Tem que olhar pelo menos a impedância ou a cronoparametria para ter uma certeza de a partir de onde começa a ter os desvios de influência da degradação do eletródo. Ok? Esse primeiro trabalho aqui é que eu falei nas aulas passadas, que a gente fez uma discussão sobre voltagem negativa, né? A questão do voltamograma de ver no voltamograma em CO2 eletrodo que inversão de polaridade, tanto a produção de gás à direita, oxigênio, e à esquerda, hidrogênio, então está nesse artigo aqui, tá? Eu faço a discussão do que é ponto de carga zero, nesse caso de célula aqui, o que seria outros conceitos fundamentais, esse artigo aqui é interessante. E os outros aqui são sobre o WISE, tá? Ok? Essa metodologia, o primeiro artigo que eu reportei foi no Scientific Report de 2020, tá? William Nunes et al, tá? Bom, então o que a gente fez? Nesses pontos aqui, ó, em vários valores de voltagem, aplica-se, dá um step, né? Descansa aqui, por exemplo, em 0 e dá um step aqui de voltagem, em médio transiente. Descansa em 0, dá um step na voltagem maior em médio transiente. O que nós observamos? Então, a voltagem está aumentando aqui, do menor para maior, né? Chega num ponto e que ele para de descarregar aqui, a corrente caindo praticamente para 0, e ele vai ter uma corrente residual. Bom, qual que é a origem disso? De forma geral, a corrente total é uma corrente capacitiva, mas a faradaica, sentar nesse ramo aqui, né? Assumindo que tem um water split envolvido, degradação do eletrodo. Tá? Então, usando a aproximação do alto campo, só para explicar o termo exponencial, a gente pode usar o seguinte, falar que a capacitiva é dada pela estrela, onde o estrela é o degrau de voltagem aplicada dividido pela resistência, né? Equivalente em série, né? Exponencial de menos tal, esse aqui seria o termo transitório, mais um termo que não é transitório, tem a ver com Butler-Valmy, não tem o tempo na equação, que é a corrente de troca para reação positiva, nesse caso aqui. Exponencial de alfa afetado sobre RT, tá? Isso aqui é aproximado, tá, gente? Porque a gente não tem leitor de referência aqui, não tem, se tem reação no positivo e negativo, só que o potenciostato não fica cego para isso, quando a gente falou na aula passada, isso aqui é para ter um critério, ok? Qual que é o critério? Dependendo da complexidade cinética, como aqui não tem tempo, isso aqui vai representar num dado potencial aplicado, ou eta, seja que como a gente expressa potencial, isso aqui é fixo. Então, após os descarregamentos, que está nesse termo aqui, ó, do dispositivo, em T maior que T estrela aqui, a gente vai ter um patamar. Então, estou explicando o seguinte, ó, essa corrente de patamar, que é uma constante, praticamente uma constante aqui, a explicação dela é uma corrente Faraday que está sendo sustentada ali, tá? Ok? Devido à degradação do eletrodo, tá? Se fosse um potencial muito alto, poderia falar que até devido à degradação do material, uma coisa embutida, mas degradação do eletrodo. Tem estudos que o nosso grupo fez mais recentes, usando o espectro de massa acoplada, a eficiência da corrente é bem maior para a degradação do eletrodo que para a degradação do material, tá? Okay? Então, qual que é o critério operacional que nós criamos, hein? Que a corrente, estudando vários tipos de materiais, tá? Em vários tipos de WISE, que a corrente I sobre I máxima, ela tem que cair com um valor de pelo menos 0,00%, tem que ser maior
Nós temos que ter 0,1%, tá? De certeza. Por quê? Porque a gente viu que a corrente é muito baixinha e já afeta os dados, tá? Ok? Então, para essa queda, razão I sobre massa menor ou igual a 0,001, para T maior que T estrela, né? A gente assumiu isso para de modo a excluir de forma operacional, ou seja, de forma do ponto de vista prático, né? O water split, da gradação do eletródo, ok? Isso com a cronoparometria. E ali a impedância, qual que é a impedância? A impedância tem aqueles detalhes aqui nas altas frequências, né? Um pouco das médias, né? Que tem a ver com a porosidade do eletrodo, um punhado de fenômeno explicado para vários tipos de transporte, anomalia de transporte, né? Por aí vai. Só que nas baixas frequências, né? A gente sabe que o CPE representa uma reta com inclinação variável, né? Mas o CPE não tem nada a ver com curvatura. O que tem a ver com a reta aí curvando, formando uma concavidade, né? Negativa é a presença da resistência e transferência de carga, em paralelo com a dupla camada elétrica. É isso que faz ter um semicírculo formando aqui, né? Então isso aqui, quando a gente vê assim, na verdade, tem um semicírculo gigante aqui, ó. Outro aqui, ó, tá? Cujo raio do semicírculo, o diâmetro dele, vai diminuir à medida que você aumenta o potencial. Então aqui, né, nós estaríamos aumentando o quê? Potencial para cá. Certo? Então, se está tendo inclinação, mas consegue simular só com uns RCPE, e fica pelo menos 0,998 nessa regressão linear, tranquilo. É só fenômeno de dispersão da frequência que está sendo afetado pela polarização devido a acúmulo mais de I, menos acúmulo, essa distorção, essas teorias que existem, né, que acabamos de falar. Mas se começar a falhar aqui a simulação com RCPE e tiver que usar para essa frequência, tá? Tipo assim, se o experimento acabar em 10.000 Hz, o mínimo é 10.000 Hz e o F estrela aqui, que pega essa parte curva aqui, que pega essa parte reta. Começar a dar uma simulação boa com esse circuito aqui, ó, um E com CPE e outro E, aí nós temos a formação do water split. Então, juntando esse dado aqui com esse dado, tem uma residual aqui, que é menor ou igual a 0, se for maior que 0,001, né? E o fato de ver esse que a gente chama de rabicho, né? É feia essa palavra, mas ela é didática para os alunos iniciantes, tá? Que esse tail que a gente fala em inglês, né? Anódico tail. Então a gente aí afirma que tem. O que eu quero dizer? Com isso, a gente viu o seguinte, usando os mesmos materiais que está na literatura, o pessoal fala, alguns autores chegaram a falar que está até 2,1 volt, né? Se colocar a bolha toda concentrada. A gente concluiu que, de acordo com a nossa metodologia, fazendo vários estudos de triplicada, que não passa de 1,7 a 1,8 volts. Que esses dados são imaginários, ou seja, tem erro embutido, porque as pessoas fizeram a voltametria em velocidade alta e cruzaram com o dado de GCD também com carga e descarga alta, ou seja, o retângulo ali ficou perfeito, não viu aquela curvação devido à presença de fenômenos Faraday. E não aliaram a impedância, como está falando aqui, nem cronoparometria. Então tem erro sistemático em muitos artigos UIs, tá ok? Então após essa análise crítica aqui, né, quem quiser ler os nossos trabalhos aqui, né, que eu recomendo bastante, leia os que a gente cita que vocês vão entender o que eu estou falando. Trabalhos altamente especulativos em relação a isso, tá? De forçar a existência de janela de potencial em meio aquoso, a base de usar UIs, né, porque usou critérios não muito bons na parte experimental. Outra coisa importante a ser feita nessa questão de célula eletroquímica. O aluno às vezes monta uma célula eletroquímica de carvão, coloca lá um sal, um molar de um sal, né? Pega o pH, tira o oxigênio, o CO2 dissolvido, prepara, faz um borbulhamento com um argônio lá, uma solução muito pura, pH 7. Aí ele faz a janela, ele faz aqui o experimento com o pH, varia o pH. Poxa, mas está dando uma janela diferente para 23 volts, que está escrito termodinâmica, e o aluno fica frustrado com isso. Porque está cheio de livros de materiais aplicado a armazenador de energia, de artigo, o pessoal fala janela na água 23 volts. Gente, isso é condição ideal, termodinâmica, do estado padrão. É isso que eu vou discutir aqui, ó. Você pegou o diagrama de por B, vou escrever aqui, tá? Que tem os potenciais, famosos potenciais E versus pH, para a maioria das substâncias, a maioria dos elementos, né, e substâncias mais simples, como água e por aí vai, esse livro é bem grande, da década de 70, vai ter esse tipo de gráfico aqui, o potencial sobre pH.
Essa reta inclinada aqui, no caso, essa aqui eu estou mostrando por B da água, tá? Essa reta tem uma inclinação, eu vou falar aqui daqui a um pouco. O que interessa é o seguinte, entre essa reta aqui, que abaixo dela está o desprendimento de hidrogênio, e acima dela está o desprendimento de oxigênio, é o que chama de região de estabilidade da água. Então, se o pH for zero, essa região vai de 0 até 1,23 volts. Então, presta atenção. Só que essa distância entre as duas retas é sempre a mesma. Então, não importa em qual pH você esteja, a diferença do polo positivo e do negativo na eletrólise vai ser sempre 1,23 volts. Então, para qualquer valor de pH, a diferença entre o ramo superior, que é o limite do oxigênio e do hidrogênio, vai ser sempre 1,23. Então, o pH não é desculpa para a janela de potencial da célula estar variando, certo? Vamos pensar em outros aspectos, então, tá? No por B está escrito assim, ó. A água, né? Libera o hidrogênio, né? Oxida, 2H+, mais 2 elétrons. A reação termodinâmica é essa. É definido como sendo zero, né? Porque ela é o nosso benchmark da impedância, né? Por potencial. Com essa dependência do pH aqui de 0,059, menos 0,0295 log da pressão parcial do hidrogênio. Pressão parcial do hidrogênio. Presta atenção no detalhe. Então, se o pH for zero e a pressão parcial aqui for unitária, aí esse termo desaparece. Então eu tenho hidrogênio igual a zero. Então já começa aquela história. Tá? Não é zero, é só se esses termos aqui se anularem. Beleza? Aqui, para fazer o balanceamento, tem que multiplicar por 2 essa etapa aqui, tá? Ok? Multiplicar por 2 e inverter, né? Porque o elétron está dos dois lados, né? Tem que montar uma reação global, né? Então aqui é a semi-reação, que seria de uma reação de redução, né? Vai ser o contrário, vai ocorrer ela. E aqui é de oxidação, certo? Da água, que libera oxigênio, 4 prótons, mais 4 elétrons. Que tem 1,23, medido em relação ao eletrolítico de hidrogênio, padrão de hidrogênio, na verdade, né? Depende, mesmo a dependência com o pH, é que eu quero falar, por isso que essas retas correm em paralelo. A dependência das duas com o pH mesmo, 60 mV aproximadamente, né? A inclinação das duas retas, né? Por isso que elas correm em paralelo, tá aqui. Só que a dependência com a pressão é um pouco diferente, né? Porque varia a estequiometria, então aqui é 0,0295, aqui é 0,0147. E aqui subtrai e aqui soma, porque é uma reação de redução ou de oxidação, né? Ok? Log do pH. Mesma história, vai ser 1,23 aqui se o pH for zero e se a pressão parcial for unitária, tá? Ok? Lembrando que aqui não tem escrito, mas aqui tem que ser dividido por um bar, que não existe logaritmo com dimensão, né? Tem que ser adimensional, né? Então tem que se é bar aqui, dividido por um bar, se é TM, dividido por TM, certo? Bom, então qual é para essa reação então aqui, balanceada aqui? Duas águas, né? Em equilíbrio, né? Com 2H2 hidrogênio gasoso, duas moléculas, mais uma molécula de oxigênio gasoso, vai ter qual variação aqui em ΔI? Qual que é o padrão dessa reação? É 1,23 mais esse termo aqui, que depende da pressão parcial do hidrogênio, mais esse termo aqui, que depende da pressão parcial do oxigênio. Então, qual é a conclusão que a gente tira disso? A janela ideal de 1,23 volts só vai ser obtida se somente se a pressão parcial do hidrogênio e do oxigênio for igual a 1 bar, porque o logaritmo de 1 é 0. Que a função, para lembrar o aluno iniciante, iniciação científica, por exemplo, é a função logaritmo. Certo? Só que, na maioria dos casos, não tem pressão parcial ali de 1 bar, nem de uma coincel, né? Foi montada, né? Ainda mais se fez, vamos dizer, a aeração dela usando um gás argônio propano, não vai ter pressão parcial ali. Nós vamos falar de um problema aqui agora. Da mesma forma que, a hora que vai aplicar a equação de Nernst para um equilíbrio redox ferro 2 ferro 3, só faz sentido se tiver ferro 2 ferro 3 presente em solução, ou seja, se eu preparei a solução só de ferro 2, enquanto eu não colocar para uma gotinha de solução de ferro 3, não vai ter jeito o equilíbrio, porque na equação da ligação das massas tem que ter produto sobre agente. Então é indefinido, vai dar divisão por zero. Vai faltar, vai dar problema. Aqui aparece de outra forma. Vai aparecer o seguinte, ó. Eu tenho que considerar que tem pelo menos um dPB, uma fração pequeniníssima de gases solúveis. Se a pressão for zero, não existe logaritmo de zero. Certo? Então vai dar problema aqui, ó. Então é por isso que o potencial varia um pouco, porque qualquer traço que tiver, como para logaritmo menor que 1 decai rapidamente, vai ter uma variação. Se não tiver nada, não pode. Não faz sentido termodinâmico algum. Então tem que considerar alguma coisa ali dentro para fazer alguma ilusão termodinâmica, certo?
A pessoa, professor, isso não tem nada, e está dando um potencial stato que eu dei, esse é o famoso potencial misto. Você tem uma reação acoplada ali com uma coisa que formou todo o potencial misto. Aí lê a teoria de corrosão, para você entender que é com potencial misto, tá? Equação de uma equação, parece a equação do Dr. Palma, adaptado para equações mistas, reações mistas. O que é um processo misto, só para adiantar o aluno? É quando a reação de ida é diferente da outra, tá? Por exemplo, no caso da oxidação do ferro e o oxigênio dissolvido. São duas reações, tá? Tem hidrogênio, reação de hidrogênio, também tem as TAF cruzando ponto. Como não é, a TAF verdadeira é assim, se você oxida o ferro 2 para o ferro 3, você reduz o ferro 10 para o ferro 3, por aí vai, reação inversa, essa troca com o nó, onde ela cruza, é um potencial de equilíbrio. Quando a reação da esquerda é da direita, chama potencial misto. Stern-Gear, lembrei do nome da equação de Stern-Gear, tá? Corrosão, não vou entrar nesse detalhe. Então tem essa questão aqui importante, tá? Bom, isso em equilíbrio, não estou falando nada da célula aqui, agora vamos considerar fluxo de carga, experimento, tá? Vou carregar o dispositivo, pegar sua carga para exemplo. Então qual que é o potencial do supercapacitor? Acende dois eletrodos, meio aquoso, tá? A gente viu que o experimental aqui devido à parte termodinâmica, que é a parte de equilíbrio, ele vai ser menor ou igual a 1 igual a 23. Né? Vai ser igual a 23 se tivesse isso igual a 1 bar. Se tiver, como é logarítmico, vai ser menor. Mais os termos positivos, que são o quê? Os termos dissipativos, né? Que é a sua potencial para produzir oxigênio, a sua potencial para produzir hidrogênio, se você estiver trabalhando em voltagens abusivas, né? Que passou daquela janela onde só tem carga e descarga de íons, né? Mais a resistência não compensada da solução, que gera uma queda de tensão interna. Então esse termo aqui é sempre positivo e esse aqui é menor que zero, menor que 1,23. Então, você pode ter termos compensatórios que façam com que essas pessoas vejam. Você vê o eleitor de carbono com uma janela de 1 volt, 0,85, 1,05, por aí vai ter a ver com isso, tá? São termos compensatórios, tá? Que vai fazer com que a tensão da célula de trabalho possa ser diferente de 1,23 volts. Ok? Qual que é o valor? Qual que é o parâmetro que está operando ali na praça? Você não sabe. Tem que fazer um estudo muito bem controlado para fixar a parte aqui e variar essa, só mostrando que tem origens termodinâmicas devido à fuga dos experimentos nas condições padrão e parâmetros de ativação que estão sendo vencidos na fronteira, onde começa a ter a ativação para o water split, que causa que essa tensão seja diferente, certo? E falando um pouco do water in salt electrolyte, assim, eu comecei daí, né? Falando dos experimentos, vamos falar então da teoria geral para o aluno que não está habituado com isso. Uma solução de sal normal. 1 mol, 2 mol de um sal, tá? A gente costuma chamar de salt in water electrolyte, tá? Ou seja, sal dissolvido, né? Quando as soluções de sais é muito concentradas, de 8 a 16 mol, alguns dá em molal, né? Que é 1 de mol por quilograma. Um caso que a gente faz muito é com perclorato de sódio, que é muito solúvel, né? Aí inventaram esse nome, né? Water in salt electrolyte, ou seja, é quase como assim, sal na água, água no sal, né? Aqui eles consideram água no sal, porque a atividade da água vai ser bem reduzida, coeficiente osmótico, na verdade, né? Como ele viu naquelas aulas sobre eletrólica, né? Então aqui dando um exemplo do XY, do sal XY, o X seria Na mais o Y seria CO4 menos. Vamos ver o seguinte, aqui estou tudo com a camada elétrica. Interface eletrônica, tem uma interface plana aqui, alter Helmholtz plane, então no equilíbrio eletrostático, nós temos o seguinte, esse sistema não perturbado, a concentração aqui vai ter um equilíbrio grande na interface aqui com a de Book, tá? A de Book está de 8 a 17 molar, né? A gente sabe que tem uma atração preferencial aqui, então eu não posso falar que a concentração do sal dentro da camada interna de Helmholtz é a mesma do Book, né? Mas eu posso fazer uma inferência, que é o seguinte, se tiver na condição de carga e descarga que é polarização forte, eu posso falar que na carga, isso aqui está positivo, eu vou atrair preferencialmente o ar. Se aqui está negativo a descarga, eu vou atrair preferencialmente o cátio. Então essas cargas acumuladas aqui vão variar bastante, tá? E elas vai variar bastante em relação ao que tem no equilíbrio com a parte que está no bulk. Então é complicado, está altamente concentrado no bulk. A gente viu que teorias para eletrólico concentrado é altamente complicado, não existe para teoria para eletrólico, teoria que eu falo, não de simulação, está usando dinâmica molecular, outros métodos, falando teoria analítica, está baseado nos princípios da eletroquímica. Uma solução de mais de 1 molar, 5 molar. Existe uma função de correlação
de Robson, né? Que é para até 5 molar, mas função de correlação, não está baseado nos primeiros princípios, né? Agora para 8 e 17, mas esquece, não tem, tá? A gente viu nas aulas de eletrônica, né? Então vamos revisar aqui, água pura. Aqui eu esqueci, acho que é 56 mol por litro, né? Que a água, um mol de água dá 18 ml, dá no leitor disso aqui. Então, a constante dielétrica da água, circuitidade relativa, torno de 78, 56 mol por litro, tá? Se você tem uma solução de 8 a 17 molar, essa constante dielétrica é bem diferente de 78 e a concentração da água vai ser bem menor que a concentração da água no estado puro. Por isso que fala water and salt electrolyte. A atividade da água vai ser muito diferente, tá? Então, a gente pode fazer diferença seguinte, é uma condição de alto campo, de alta polarização, né? Que a concentração do sal na região, né, entre a superfície do eletrodo e o alto Reynolds plane vai ser maior do que no bulk, porque além disso ele vai ter a função da polarização atraindo mais ainda, né? Aí pode ter o quê? A saturação local do eletrodo, por exemplo, você fez a solução de 17 mol por litro, beirando a saturação. Aí você faz a polarização que você atrai mais eletrodo, você vai saturar ali dentro, você pode ter precipitação de cristais, né? Formar até uma camada C, que é Solid Electrolyte Interface na superfície do eletrodo. Isso é uma das teorias que tenta explicar por que dificulta a transferência eletrônica e aumenta a janela de potencial. Ok? Nos nossos artigos a gente fizemos alguns cálculos mostrando que tem algumas explicações alternativas em relação a isso, por causa da variação da atividade da água na interface, né? Mas essa é uma das teorias, tá? Ok? Então o que se daria? Se eu tenho salt em water electrolyte, solução de menor ou igual a 2 molar aqui, tá aqui a janela, um eletrodo de AC, né? Uma célula simétrica de carvão-carvão. Olha que eu começo aí aqui, ó. Tem meu WISE, vou aumentando a janela, aumentei até aqui. Então até aqui o nosso experimento falou, não, tá legal. Nós vimos que vai até 1,8 volts, por exemplo, nesse caso de percolato de sódio, né? Ok? E nós vimos que ia aqui até em torno de 2, 2,1, que é especulação, porque a gente viu isso aqui, constatou que tem transferência de carga por voltametria cíclica, constatou, então, revisando que tem transferência de carga por cronometrometria, constatou que tem transferência de carga por impedância. Então é especulação. Mas o que a gente está exportando aqui agora nessa parte final dessa aula? Como a gente conseguiu expandir isso daqui? Aí tem essas explicações alternativas, né? Que até aqui, esse Solid Electrolyte Interface, a camada C, né? Que seria essa concentração de sal precipitado à beira, a precipitação na camada de Helmholtz, dificulta a transferência eletrônica, então se estende a janela capacitiva, né? Partiu daqui, a água migrou, teve uma ruptura. Como fosse uma ruptura de um dielétrico, rompeu, a água vai até a superfície do eletrodo, tem transferência eletrônica, né? E aí tem um ramo Faraday da ligação do eletrodo, do water splitting, tá? Então essa é uma das explicações alternativas que está nos nossos artigos aí, tá? Que compensa, que corrobora em alguns casos outros trabalhos e a gente discorda em alguns aspectos de outros trabalhos, tá? Então se quem quiser ver o WISE, a questão do WISE, e nossos artigos de boas práticas para como determinar a questão da janela realmente capacitiva ou pseudocapacitiva em dispositivos simétricos, tá? Os artigos estão aqui, tá? Ok? Então essa aula de hoje é para falar disso.